O câncer de próstata é o segundo câncer que mais atinge homens no Brasil, depois do de pele. E é o segundo que mais mata homens, depois do câncer de pulmão. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, 61 mil novos casos da doença surgem todos os anos. No ano passado, por exemplo, foram 13.700 mortes. O diagnóstico precoce é muito importante. Em 95% dos casos, a cura. E é sobre isso que a gente vai falar no Código Saúde de hoje. Roda a vinheta. Meu convidado de hoje é o Dr. Denilson Santos Custódio. Ele formou-se em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, fez residência em Cirurgia Geral no Hospital da Baleia, residência em Urologia no Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, tem pós-graduação em Urologia pela Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e atende no Hospital Felício Roxo, em BH, e em consultório próprio. Muito obrigada pela participação no Código Saúde, doutor. Obrigado a você, Ana. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer saber de tantas coisas, né? Parabéns pela iniciativa e muito sucesso no seu canal. Muito obrigada. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é: o que é exatamente o câncer de próstata? Bom, o câncer de próstata é uma neoplasia maligna, é um crescimento desordenado das células prostáticas que vão culminar em uma patologia, né? E com isso ter as consequências. Como todo câncer é uma doença que tem implicações locais, né? Ele pode alterar a função urinária, que a gente vai comentar sobre isso mais à frente, e ele pode inclusive dar metástases, espalhar para outros órgãos do organismo. Onde geralmente ele aparece? Ele inicia sempre na próstata, certo? Tem algum lugar específico? A zona de transição, que é a parte mais distal da próstata, ou seja... Mostra pra gente aqui, isso mais de frente. Aqui, ó, pra gente iniciar, então aqui a gente tem a bexiga e nós temos esse órgão aqui que é a próstata, né? A próstata, como a gente pode ver, a uretra, o canal da urina, ele passa por dentro da próstata em continuidade com a uretra. Então a próstata é esse órgão e o câncer, ele aparece na maioria das vezes na zona periférica prostática. A grande maioria na zona de transição da próstata, que é a maneira que a gente chama essa área. E por isso a importância do exame físico, que através do toque, quando a gente faz o exame de toque, a gente consegue palpar essas lesões que são a maioria dos tumores. Então vamos falar do diagnóstico, né? O senhor falou aí do exame de sangue, que é o PSA, e falou do toque. Mas existem outras formas de se saber se realmente é um câncer ou não. Quais são essas formas? Sim. O primeiro que a gente comentou é o PSA. O que é o PSA? O PSA é o antígeno específico da próstata. O PSA é muito interessante que ele é o melhor marcador que a gente tem na medicina com relação a um tumor. Então nós urologistas nós temos essa ferramenta tão eficaz que nos ajuda, essa vantagem que ela nos ajuda no diagnóstico. Agora o câncer não é a única coisa que sobe o PSA. As afecções, infecção urinária, prostatites, tudo isso pode subir o PSA também. Não quer dizer que para cima ou para baixo a pessoa está com câncer. Que a pessoa está com câncer, não, de maneira alguma. A outra arma que a gente tem para poder fazer o diagnóstico é o próprio exame físico, né? Que é o exame de toque retal, de toque prostático, ele nos auxilia muito. Com relação a isso, a gente tem uma estatística muito interessante. Se o paciente faz só o PSA, isso é muito comum no consultório, né? Se o senhor já fez o seu acompanhamento, vem acompanhando a próstata. Ah não, meu cardiologista pede um PSA por ano para mim, então eu faço só o PSA. Não, quando a gente faz só PSA, a gente falha no diagnóstico em torno de 20 a 25% das vezes. Quando a gente faz só o exame de toque, a gente falha no diagnóstico em torno de 30% das vezes. Mas quando você associa dosagem de PSA e exame de toque retal, você tem uma sensibilidade, uma acurácia para o diagnóstico do câncer de próstata em torno de 95%. Então essa é a combinação ideal e por isso é tão preconizada a questão da prevenção do câncer de próstata. É a mais eficaz. É a mais eficaz. Fora isso, nós temos, por exemplo, os exames de imagem, a gente tem a ressonância prostática, que
que é um exame excelente. Muitas vezes a gente faz um exame de toque na próstata, eu estou palpando essa região da próstata, mas o tumor está aqui desse lado de cima, escondido, que eu não consigo alcançá-lo com o dedo. Então a gente pode lançar a mão da ressonância, que vai nos dar um mapeamento por completo da próstata e a localização de tumores. Certo? Tem a biópsia também, né? Sim. Uma vez suspeitado pelo aumento de PSA ou por alteração do toque, ou ambos, aí o primeiro passo é o diagnóstico histológico, é a biópsia. A gente olhar no microscópio uma lâmina de um material colhido da próstata e através desse material eu confirmar, ó, aqui tem câncer de próstata. Agora, o tratamento é diferenciado de acordo com a categoria desse câncer, de acordo com o grau dele, né? Sim. Quais são as formas de tratamento, doutor? Sim, o câncer de próstata a gente classifica em 3 tipos de tumor, de acordo com o risco. O tumor de baixo risco, de risco intermediário e o de alto risco. O que guia essa classificação? Ela é baseada em uma série de fatores, né? Não é um único fator. Então, por exemplo, se o PSA é um PSA mais alto, é um PSA acima de 10, ele já ganha uma pontuação para ser classificado como um tumor de maior agressividade. Se a biópsia, a análise do microscópio da biópsia prostática nos mostrar uma diferenciação celular maior, e isso os próprios patologistas que nos dão essa classificação, eles vão dar notas para o tumor. Quanto mais alta a nota na biópsia, maior é o grau de agressividade do tumor, certo? Então a gente vai juntando esse e vários outros fatores para poder determinar que tipo de doença, se é uma doença de baixo risco, de risco intermediário ou de alto risco. E é essa classificação que vai nos guiar qual que vai ser o tratamento subsequente. Então eu vou começar pela raspagem, né? Que o pessoal geralmente fala, vamos fazer uma raspagem. Como é que é o processo disso? Já é um câncer? É um pré-câncer? O que é? São coisas diferentes que podem ser feitas no câncer também. A raspagem, ou RTU de próstata, como muitas pessoas conhecem, quer dizer ressecção transuretral. Então, na ressecção transuretral, a gente vai entrar com um aparelho através da uretra e aí a gente vai aumentar, vai alargar esse canal por onde a urina passa. Isso pode acontecer nos pacientes que têm uma doença benigna da próstata, que a gente chama de hiperplasia benigna prostática, então tem uma próstata grande. Isso é importante a gente falar também, a próstata grande não quer dizer que o paciente tem câncer de próstata. Tem muita gente que a próstata cresce por fatores familiares, genéticos, ela cresce muito e aí a gente precisa lançar a mão dessa passagem, né, dessa raspagem, para poder melhorar a passagem de urina pela uretra. No câncer de próstata, nas doenças avançadas, aí nós estamos falando de um tratamento paliativo, para melhorar a qualidade de vida do paciente. Às vezes o tumor cresce tanto que ele vem a obstruir a passagem da urina. Então a gente lança a mão desse procedimento de ressecção transuretral da próstata para abrir o canal, para a urina passar com maior facilidade e melhorar a qualidade de vida do paciente. E sempre é um tratamento muito individualizado, então existe também a vigilância ativa. Sim. Em que casos ela é aplicada? A vigilância ativa é um fator interessante da gente comentar, que ela tem se difundido muito no mundo. O número de pacientes entrando em vigilância ativa está cada vez maior. Por quê? Porque é aquela questão da classificação do risco prostático. Na doença de baixo risco, a gente tem um respaldo grande da literatura para fazer a vigilância ativa. E muita gente tem dúvida se vigilância ativa é um tratamento. Às vezes falam assim, estão deixando de tratar o tumor. Não, vigilância ativa não é deixar de tratar, é um acompanhamento da doença. Então isso implica em um paciente com diagnóstico de câncer, mas com uma doença muito pequena, de prognóstico muito favorável, ou um paciente de idade muito avançada, onde a gente questiona se a cirurgia vai ser benéfica para ele ou não. Então a gente faz o acompanhamento de 3 em 3 meses, o paciente vem ao hospital seguindo alguns protocolos internacionais, ele faz exame de toque, faz exame de PSA, ele faz uma biópsia prostática e uma ressonância por ano, para ver se esse tumor está desenvolvendo, se ele está crescendo, se ele está piorando. E se ele estiver piorando, ou aumentando de tamanho, ou mudando a sua classificação, inclusive na biópsia, aí você pode lançar mão de um tratamento mais agressivo, vamos dizer assim, um tratamento curativo para a lesão. O passo seguinte seria o quê? Seria uma radioterapia? Seria um bloqueio hormonal? E depois chegar à quimioterapia? Qual é o passo a passo?
dependendo justamente desse grau. Exatamente. Aí quando você tem um paciente que não tem indicação, segundo os protocolos, de fazer vigilância ativa, ou um paciente com uma doença de risco intermediário, de risco alto, pacientes com indicações formais de tratamento mais agressivo, a gente pode lançar mão de algumas ferramentas. A gente tem a radioterapia, a gente tem a braquiterapia, a gente hoje em dia tem o HIFU, que está entrando muito em moda aí, que é o tratamento para tumores de baixo risco também. Você tem a cirurgia, né, a cirurgia de prostatectomia radical, onde a gente vai remover toda a próstata. A cirurgia pode ser por via aberta, por via laparoscópica, por via robótica. Fala pra gente da braquiterapia, por exemplo. Tá. A braquiterapia é o seguinte, na braquiterapia a gente faz um implante de sementes radioativas na próstata. Então a gente faz um procedimento cirúrgico, não é um procedimento cirúrgico de grande porte, de porte menor, onde no períneo do paciente a gente introduz agulhas e coloca várias sementinhas radioativas dentro da próstata. Essas sementes vão liberando radiação e essa radiação, vai funcionar igual uma radioterapia externa, né? Ela vai matando o tumor, ela vai fazendo o tumor secar, porque a radiação vai tratar a lesão e fazer o câncer desaparecer. Então, pode ter cura simplesmente com esse procedimento? Sim, com taxas de sucesso muito boas. Que ótimo. Né? A radioterapia é praticamente a mesma coisa, por vias diferentes, porque na radioterapia o paciente tem que ir visitar o serviço de radioterapia. Normalmente ele faz entre 35 e 45 sessões, então tem que ir lá 35 a 45 dias seguidos. Ele deita no aparelho, fica ali no aparelho 5, 10 minutinhos, depois vai embora para casa. E ele vai fazer o mesmo efeito. A braquiterapia, a gente como já implantou essa sementinha e ela vai soltando a radiação, ele não precisa ficar indo e voltando, ela mesmo faz esse trabalho. E a taxa de sucesso de rádio e braquiterapia são muito semelhantes entre eles. Uhum. A questão, por exemplo, do bloqueio hormonal, como é que funciona? Bloqueia a produção de testosterona, no caso do homem. Quando a gente faz um tratamento curativo, seja ele radioterapia, braquiterapia ou cirurgia para a próstata, e existe uma recidiva da doença, aí a gente vai lançar a mão do que a gente tem para poder controlar, para manter essa doença sob controle. O primeiro passo é o bloqueio hormonal. A gente sabe que a testosterona, ela é o alimento, entre aspas, do tumor de próstata, certo? Então a gente fazendo o bloqueio da testosterona, que pode ser realizado cirurgicamente, por uma castração cirúrgica, onde a gente tira ali aquele miolinho do testículo, que é onde é produzida a testosterona, ou por via de quimioterápicos, de remédios intramusculares, de bloqueio hormonal, a gente vai inibir a produção da testosterona. E a consequência é a gente matar o tumor de fome, né? A gente sabe que não é um tratamento curativo, mas vários pacientes fazem bloqueio hormonal e têm uma sobrevida enorme, com ótima qualidade de vida por conta desse bloqueio. Doutor Denilson, falando especificamente da quimioterapia, que já é um processo mais avançado, né? Quando o caso já está mais grave. Isso. Como é que é feito esse tratamento? A quimioterapia para o câncer de próstata ela é realizada quando a gente já tem uma falha do tratamento de bloqueio hormonal. É o que a gente chama da doença de escape, né? Escapou ao bloqueio, é uma doença hormônio refratária, onde o bloqueio hormonal já não faz mais efeito e a testosterona começa a crescer de novo. Aí a gente tem uma série de medicamentos, que podem ser medicamentos aplicados via venosa, intramusculares, até medicamentos orais. Hoje em dia a gente tem bons medicamentos orais que aumentam a sobrevida desses pacientes com câncer de próstata em uma fase mais avançada. Então eles funcionam da mesma maneira que o bloqueio hormonal, tentando bloquear o crescimento do tumor, até diminuir o seu crescimento, tratar o tumor e controlar a doença a longo prazo. É doloroso? É complicado? Tem os efeitos colaterais, né? Como qualquer câncer em doença avançada que é realizado com a quimioterapia, a gente tem aquela dificuldade para alimentar, que é a anorexia, né? A falta de apetite, a náusea, o vômito. A queda de cabelo não é tão comum nesse tipo de quimioterapia, que acontece em muitos outros tipos de tumores, né? Mas você tem essa fadiga, o cansaço, dor muscular em consequência do tratamento. Libido menor? Sim, como ela altera exatamente essa questão hormonal, a gente tem uma piora da libido, do desejo sexual associado. Uhum. Doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, eu não sei se isso é mito ou é verdade, o uso frequente de anti-inflamatórios
E também pessoas que já tiveram doença venérea, elas estão mais propensas a adquirir o câncer? A gente não tem nenhum trabalho na literatura que confirme isso não, sabe? Vários trabalhos sugerem que esses podem ser fatores de aumento da incidência, mas nenhum comprovado cientificamente ainda não. Agora eu queria falar da retirada total da próstata, né? Porque geralmente as pessoas se perguntam, e aí, o que vai acontecer? Eu vou ter sintomas, vou ter consequências? Quais são as principais, doutor? Certo, todo homem tem essa preocupação, né? Quando a gente dá um diagnóstico de câncer de próstata, a preocupação já surge na cabeça de todos os homens. Aproveitando que o senhor falou sobre isso, né? Qual é a reação quando o senhor dá o diagnóstico de um câncer, até pela sua experiência profissional e de vida, é diferente de a mulher receber um diagnóstico de câncer de mama ou de ovário ou de útero e o homem receber um diagnóstico de câncer de próstata? Qualquer diagnóstico de câncer em qualquer pessoa, seja homem ou mulher, é muito complicado, é devastador, né? É difícil da gente aceitar, né? Mas o câncer de próstata tem suas peculiaridades, né? Quando a mulher tem um câncer de mama, ela pode fazer uma reconstrução, né? Pode colocar uma prótese mamária. Quando tem um câncer de útero, ela faz a esterectomia. Ela continua tendo a vida sexual dela ativa. No câncer de próstata, a grande preocupação pela questão sexual dos homens é com relação à disfunção erétil no pós-operatório, né? A gente sabe que ela existe. Todo homem que faz a cirurgia de próstata tem um prejuízo, um certo prejuízo da função renal, da função erétil, desculpa. Do ponto de vista estatístico, isso aí é em torno até de 25% dos pacientes nas grandes séries da literatura, né? Então, esses pacientes vão ter dificuldade de ter ereção no pós-operatório. Isso vai prejudicar a vida sexual. Então a reação deles é justamente assim: ah, doutor, minha vida acabou. Muitos chegam a falar isso, acabou pra mim. Nós latinos somos muito ligados à questão sexual também, né? Então muita gente tem essa fala, né, de que minha vida acabou. Mas a gente sabe que não é isso, né? Que tem oportunidade de tratamento no pós-operatório. Se você tem uma disfunção erétil no pós-operatório de uma cirurgia prostática, você pode usar remédio oral, você pode usar remédio injetável, você pode fazer uma cirurgia de implante de prótese peniana, ou seja, a gente tem tratamento, tem solução para isso, não é o fim do mundo não, de maneira alguma. Essa questão pode ser resolvida. Agora a questão da infertilidade, aí são outros 500. Aí são outros 500. Quando a gente faz a cirurgia, a próstata, a grande função dela é atuar na questão reprodutiva, né? Nela é produzido o fluido seminal, ou seja, 94% do volume ejaculado é produzido na próstata, nas vesículas seminais. Então ela é que vai nutrir os espermatozoides. Os espermatozoides são produzidos no testículo. Então a pessoa que faz a cirurgia da próstata, quando a gente remove a próstata, ela torna-se infértil, mas infértil pela não ejaculação, não vai mais existir ejaculação, certo? Certo. Mas a gente tem opções de tratamento para isso também. Como os espermatozoides são produzidos no testículo, aquele paciente que deseja ter filhos, ele pode fazer uma aspiração, uma punção com a aspiração de espermatozoides no testículo e utilizar esse espermatozoide para uma fecundação, né? Ou então ele pode fazer um banco de esperma, por exemplo, antes da cirurgia, ele vai aos laboratórios, tem várias opções, né, de laboratório que faz esse tipo de trabalho, ele armazena o esperma e esse esperma dele é utilizado depois ou numa inseminação intraútero ou numa fertilização assistida, fertilização in vitro, né? A gente tem muita opção com relação a essa parte de fertilidade também. Não quer dizer que vai ficar infértil porque fez a cirurgia, não. Existem opções. Dr. Denilson, e a questão da idade? Quando é que as pessoas devem procurar um urologista? Ok. A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que todos os homens acima de 50 anos de idade façam a consulta anual de check-up prostático. Ok? A gente tem um grupo aí de pacientes que devem antecipar essa consulta. Para 45, para 40? Aos 45 anos. Qual que é esse grupo? São aqueles pacientes que têm parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata, ok? Então pai, irmãos que tiveram câncer de próstata, para adultos negros e obesos. Por que os negros?
Pelo caráter genético mesmo. A gente sabe que na raça negra a gente tem uma maior predisposição ao câncer de próstata. A gente costuma dizer que não tem muito como prevenir o câncer de próstata, né? Mas alguns fatores são fatores que pesam. Por exemplo, sedentarismo, alimentação. O que pesa, doutor? Na verdade a gente não tem um fator que... Obesidade, como você disse agora. Obesidade, né? A gente não tem um fator próprio que desencadeia o câncer de próstata. Isso ainda não conseguimos descobrir o que desencadeia, né? A genética é um fator muito importante e os fatores de prevenção são aqueles dos mesmos dos outros tumores. São hábitos de vida saudáveis, boa alimentação, praticar exercício físico, ter uma exposição ao sol de maneira saudável. Tudo isso a gente sabe... Por causa da vitamina D. Por causa da vitamina D. Tudo isso a gente sabe que diminui a incidência do câncer de próstata. E como é que é a questão da recidiva? Em quantos casos? Qual é o percentual, mais ou menos, de casos que voltam para o senhor, né? Isso varia muito, a recidiva do câncer de próstata varia muito com aquele primeiro diagnóstico. Daí, voltando de novo à questão da prevenção. Quando a gente já tem um tumor de risco intermediário, de alto risco, o índice de recidiva é muito maior do que na doença de baixo risco, onde a gente consegue curar a maioria dos pacientes, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de sorte aí com relação a esse anátomo patológico, esse resultado histológico do tumor também. Sim. Durante esse tratamento todo, a gente pode falar em tempo ou não? Varia muito também? Varia muito, mas a gente sabe que o câncer de próstata é uma doença de evolução lenta. Do tempo, na maioria dos pacientes, do diagnóstico ao não tratamento, esse paciente tem em torno de 10 a 15 anos de vida, em média, naqueles pacientes que não trataram, né? Agora, às custas de uma qualidade de vida ruim. Então, geralmente, a metástase ocorre na bacia, na coluna, fígado, sim. Inclusive pode atingir o cérebro. Pode. São menos comuns as metástases do câncer de próstata para os órgãos sólidos, como o cérebro, o fígado e algum outro órgão intraabdominal. Ele é preferencialmente metastático para os ossos, mas pode acontecer sim. Os sintomas, muitas vezes eles não aparecem. É uma doença bastante silenciosa. Os homens geralmente descobrem que estão com ela no exame periódico, nesse exame que vem ao médico para saber se está tudo bem, né? Depois dos 50 anos, ou às vezes depois dos 45, no caso do fator genético, e não sente nada, não tem sintoma nenhum. Quando há sintoma, é porque geralmente ela já está um pouco mais avançada. E quais são os sintomas? Na maioria das vezes, sim. Quando você vai ter um sintoma do câncer de próstata, é porque a doença está mais avançada ou você tem alguma outra doença associada. Por exemplo, você pode ter o câncer de próstata, mas pode ter um crescimento benigno da próstata associado. Então o homem vem à consulta porque está com dificuldade de urinar, que foi consequência da hiperplasia benigna, mas ele já vem com PSA ou com um exame de toque alterado fazendo o diagnóstico, certo? A obstrução urinária, os sintomas obstrutivos e irritativos que a gente tem da próstata são basicamente a dificuldade para poder urinar, chegar no banheiro, começar a urinar, o xixi não sai, aí fica ali esperando até ele começar a sair. Inclusive com dor? Inclusive com dor. Quando começa a urinar, ao invés de dar aquele jato bom de urina, um jato único que vai até o esvaziamento vesical, ele vai urinando, sai aquele jato fraquinho, às vezes só gotejando, tem que fazer força para poder urinar, urina um pouquinho, para, urina de novo, para, urina mais um pouquinho até conseguir esvaziar a bexiga. Termina de urinar, ainda sente que a bexiga está cheia, que a urina está cheia, a bexiga ainda tem muita quantidade de urina, levanta muitas vezes à noite, mais de 2 vezes à noite para poder urinar. Todos esses são sintomas urinários irritativos e obstrutivos. Além disso, se o tumor cresceu e invadiu a bexiga, por exemplo, ele pode obstruir os canaizinhos que trazem a urina dos rins, levando a uma insuficiência renal. Ele pode levar a sangramento, que é uma das complicações mais frequentes. Esses sangramentos às vezes são tão importantes que formam coágulos na bexiga e entope a passagem da urina. O paciente tem que vir no pronto-socorro, passar sonda, lavar a bexiga para poder desobstruir e voltar a urinar normalmente de novo, né? E mais tardiamente, conforme a gente já comentou, pelas metástases ósseas, as dores pelo corpo, as dores ósseas, dores musculares em consequência dessa metástase. É importantíssimo que os homens
Deixem o preconceito de lado. A gente tem que combater o preconceito, né, doutor Denilson? Esse é o maior problema? Esse é o maior entrave que vocês encontram? Existe uma estatística da Sociedade Brasileira de Urologia que 50% dos homens que deveriam ir ao urologista para fazer avaliação não vão. Eles fogem. Eles fogem. 50%, homem já foge de médico de todo jeito. De toda maneira. As do mulheres urologista são mais ainda, né? Exatamente. Do urologista, então, eles correm muito, né? Mas é muito importante, né? Tem gente que acha que por vir ao urologista, por fazer um exame de toque retal, um exame de PSA, isso vai afetar a masculinidade dele, né? Mas a gente sabe que isso não tem fundamento absolutamente nenhum. É só uma questão de você tratar bem de você e de cuidar da sua saúde. Sim, o exame é super rápido. Quanto tempo Rápido, demora? Simples, indolor, né? Demora o exame de toque retal, um exame que demora aí em torno de 10, 15 segundos, né, onde a gente palpa toda ali a extensão prostática, vê se procura por nódulos, por crescimento da próstata, por alguma alteração. Mas um exame extremamente simples e muito tranquilo de ser realizado. A pessoa que tem um câncer, ela poderia ter evitado com a prevenção, né, procurando um médico, pensando em si própria. Ela tem que cuidar dela mesma e tem que pensar nas pessoas próximas. Na esposa, nos filhos, né? Quanto mais a gente cuidar da nossa saúde, a probabilidade de ter doenças é infinitamente menor. Exatamente, não só no câncer de próstata, mas em qualquer outro tipo de doença, a prevenção, a medicina preventiva é a chave do sucesso, né? Seja para uma hipertensão, para um colesterol aumentado ou pelos diversos tipos de câncer, quando você faz o diagnóstico inicial, você trata, a sua chance de sucesso é infinitamente superior a descobrir a doença na eventualidade de um sintoma ou de algum problema relacionado a ela. Para a gente finalizar, a pessoa que está com câncer, ela tem que, além de fazer o tratamento acompanhado por médicos, ela tem que cuidar de outras coisas também, né? O senhor acredita, por exemplo, na imunoterapia ou em terapias complementares? Acredito sim. Eu acho que quando a pessoa procura esse tipo de terapia, ela busca um bem-estar pessoal, certo? E esse bem-estar pessoal, estar bem com você mesmo, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista corporal, tudo isso vai desencadear um processo de melhoria do funcionamento do seu organismo, inclusive do seu sistema imune, e vai te ajudar, seja no tratamento, combatendo a doença, tendo força, tendo ânimo. A gente vê muito isso, né? Aquele paciente bem-humorado, disposto, que fala eu vou melhorar, eu vou vencer, ele evolui muito melhor do que aquele paciente deprimido, que já tem muito medo e que tem dificuldade de aceitar a doença, né? Então todas essas terapias, elas ajudam nessa melhora do nosso sistema imune e com certeza ajudam na recuperação e no tratamento. E as outras coisas que a pessoa tem que cuidar? Alimentação boa, equilibrada, Sim. Com muitos vegetais, frutas. Comer bem, alimentação balanceada, muita fruta, muita verdura, praticar exercícios físicos, né? Às vezes é chato ir na academia, é cansativo, a gente não tem tempo, mas eu penso nisso aí como se fosse um banco, remédio. É um remédio, é o nosso banco. A gente faz aquele depósitozinho ali todo dia, toda semana, e aquilo ali vai nos ajudar no futuro, né? E a outra coisa é que, independentemente do que aconteceu num processo de sexualidade, se houve alguma alteração, existem outras formas também da gente demonstrar afeto, carinho, amor, claro, com a companheira. Claro. O que o senhor indica nesse caso? Bom, a primeira coisa importantíssima que você falou é que a sexualidade envolve não só a questão do ato sexual em si próprio, né? A penetração em si, né? A gente tem o carinho, a gente tem o abraço, a gente tem o beijo, a gente tem a convivência familiar, que talvez seja muito mais importante do que isso, né? Tá com a nossa esposa, com nossos filhos, com a nossa família. Eu acho que isso aí é o que guia a nossa vida, né? Isso é importantíssimo e ninguém quer perder isso. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação aqui no Código Saúde. Que o senhor tenha aí uma carreira feliz e de sucesso, como já é. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Aí foi um prazer conversar com vocês. Obrigada. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. O Dr. Denilson também se prontificou a responder todas as perguntas que você deixar aqui nos comentários. Até a próxima. Tchau!